Entendi. E Interessante essa só que eu visão. acabei jogando meio que próximo ali do GTO, né? Que contra size alto, como a gente não tem blefe, acaba pegando várias mãos pra catcher. Mas eu acho que aqui o ideal não é você estar balanceado. Aqui só tem que pensar assim, qual que é a forma que eu vou extrair mais. Aqui, por exemplo, As e Rei Suited. Você pode punir mais alto com mãos fortes, entendeu? Para poder isolar contra o cara mesmo. Tem cara que vai pagar atravessado, então você já infla o pote com uma mão muito forte, entendeu? E os caras não faz diferença se você faz 4x ou se você faz 6x, entendeu? Aqui a gente tem que atolar nesses limites, a gente nunca vai ter fold com as Race Suited. Só em cenários assim com regs muito bons assim e coisas bem assim que poderia ser pensado assim. Aqui, deixa eu ver. Essa size eu acho que ainda vai ter bluff, tá do Big Blind. Tem algumas mãos que missaram. Ele pode ter valete pior, então acho que nessa size tem que dar call. Se fosse uma, ela ainda tinha o 8 betando, tá vendo? Era uma mão que não deveria betar esse size, entendeu? Então, assim, isso é uma outra coisa que tem que levar em consideração também. Aqui, eu não dou note no cara quando ele faz 3x na blind 20. Se fosse blinds maiores. Isso aqui eu não vou squeezar. Se fosse um MTT, talvez eu pudesse até pegar para um squeeze aqui. Mas se chegou, eu tendo a preservar as fichas em early game um pouco, né? Então assim, a gente joga bem sólido o early game e deixa para fazer jogadas mais balanceadas assim no final do jogo. Ô, Mulo, mostra o replay E do que aconteceu com Ice e Haley que você foi foi no. aqui, foi As e Dama. Não, foi Dama Dama. Foi As Rei Suited contra Dama Dama. Tá vendo? De novo, né? Bateu aqui. Entendi. Aí você bateu de novo o Ice e levou. Entendi, isso aqui. Sim. Aí esse 3-3 aqui também acho que não tem que abrir nessa profundidade, tá vendo? Ó, jogar bem sólido. Para quem não viu, né, tem aquelas aulas iniciais lá que eu passei os hands e ainda falei uma forma mais tight de utilizar o hand para vocês. Aquelas audições são bem E boas. a única coisa que vocês têm que tomar cuidado nas tabelas lá é que elas são um pouco equilibradas. Então, assim, em early game você não tem que tribetar nem fletar tudo que tá lá na tabela. Mas pro mid game, pra frente ali, aí você pode. Aqui, por exemplo, eu não vou ficar fletando isso aqui contra 3x, tá vendo? Que são coisas que a gente faz em certa frequência no MTT, né? Só que aqui a gente tem que jogar um jogo bem sólido, bem tranquilão. O cara puniu isso aqui, a gente não vai ficar pagando esse tipo de mão aqui do Big, que não tá tão deep assim. E tipo assim, o pós-flop do 2-2 fora de posição não é tão legal. Entendeu? E ficar jogando só pelo trinca fora de posição não é bom. Aqui é aquele caso, né? Já falei, a gente pode punir um pouco mais alto contra donkeys. Os dois são donkeys, né? Um que limpou e o outro aqui. O cara não faz diferenciamento de size. E aí, tipo, se você faz um size maior contra fish, você joga contra menos pessoas. Olha o tanto de call atravessado que os caras têm. Eles não deveriam ter muito call atravessado. Por isso que com mãos fortes, você pode exagerar um pouco na size, principalmente quando você vê que tem muito donk, assim, limper, e aí você já infla o pote. Aqui bateu um bordo bom pra gente, e você vê, a gente fez um size de 7x e tomou um call atravessado com o dos outros dois. Por mais que eu acho que algumas vezes ainda a gente... eles podem ter algumas mãos que Fortes. são fortes, a gente tem que dar o raise aqui. Não precisa de um raise maior que isso, que a gente já consegue chegar em all-in no turn. E você vê que o cara donk beta ainda, tá vendo? Por isso que as mãos fortes você tem que inflar o pote pré-flop. Se não acertar, você pode só betar e desligar a mão. Entendeu? Aqui, tipo, o cara pode ter um monte de coisa, eu acho que ele não vai foldar nenhum dessa, ainda mais nessa proporção de stack. Pode ser que sim, ele tenha alguma mão muito forte, mas ele vai pagar pior aqui, entendeu? Então é chove aqui mesmo. O cara é incapaz de foldar top pair nesses limites. Isso é uma coisa que tem que sempre lembrar. Ele provavelmente deu donkey bet com uma mão que não deveria, pagou flop que não deveria e foldou turn. Entendeu? Não, isso é uma certeza, né? Então, assim, você sempre tem que pensar com esses caras. A principal lição para micro. Como você extrai o máximo possível com suas mãos de valor.
e como você perde o mínimo possível quando você não tem valor. Entendeu? Essas duas lições, nesses limites aqui, você mata a pau. Entendeu? Se você tá quase rei, você quer pôr todas as fichas na mesa no pré-flop. Você tem as as, você quer inflacionar o pote para chegar no pós-flop. Entendeu? Porque aqui você viu que a gente ficou com muita ficha nos torneios só de. No caso ali, ainda foi honesto que os caras tinham dama-dama. Entendeu? Mas eu tenho um tanto de cara te pagando um monte de mão absurda aí, que não deveria. Entendeu? Tem cara que dá tribete ali com rei-dama, aí você dá all-in, o cara vai lá e paga. Entendeu? Tipo, é meio absurdo assim. Entendi. Então, assim, você sempre tem que ficar, tipo assim, suspeitar que o tribete dos caras é um hand forte, mas com as e rei é bom o suficiente para atolar nesses limites no longo prazo. O as e vala aqui, por exemplo, eu posso punir só 3x, que é uma mão que eu acho, tipo assim, ela é forte, mas nem tanto. Então, por isso que eu falo assim, não tem problema você desbalancear a size. Isso é até uma coisa que eu meio que não tinha ressaltado pra você antes, que eu tava acostumado a jogar com caras que são. Que os caras que são ruins lá onde eu jogo são ruins, mas nem tanto. Esse Limp Race tem que tomar cuidado, mas aqui tem odds infinitas pra dar call. Porque normalmente é underblefado isso aqui, né? O cara dá limp e dá um raise baixinho. Parece que ele queria que a gente continuasse na mão. Aqui, por mais que eu tenha backdoor e essas paradas aqui, eu não vou pagar, porque eu acho que essa linha de limp raise costuma ser um hand forte. A maioria das vezes o cara só paga com as mãos fracas, ele não vai dar limp raise do TG, né? Então é uma linha que eu já fico um pouco esperto. Aqui o cara tribetou, já vou foldar, né? Tem um tribet, um call, fora de posição a gente paga bem pouco tribet, entendeu? Se você tiver do hijack pra frente, aí já tem umas mãozinhas a mais que a gente pode pagar o tribet, principalmente contra o small blind, né? Agora de resto, toma bastante cuidado que a galera, tem muita gente que tribeta só valor, entendeu? Principalmente em City, assim, até os regs tendem a tribetar um pouco mais tight, assim, entendeu? Por isso que eu nem passei hand de call em tribet, que o hand balanceado de call em tribet seria totalmente errado nesse tipo de cenário, entendeu? Tipo assim, o GTO do call em tribet considera que o cara tá tribetando muito, entendeu? E a galera aqui meio que pega só valor pra tribetar mesmo. De vez em quando eles tribetam um Asivala aí, um Rei Dama, assim, Mas pra eles isso é valor, né? É, sim, e tem outra parada, tipo assim, a frequência que eles tribetam em relação ao que eles deveriam estar tribetando é muito baixa, entendeu? Assim, não é que só vai ter as as rei, mas assim, pô, o cara, muitos spots ali, o cara deveria estar tribetando um monte de coisa, e aí ele tá tribetando, sei lá, se ele deveria estar tribetando 12% no spot, o tribet do cara é de 6, entendeu? É tipo assim, é muito baixo, ou 7. O que acontece muito, assim, às vezes que eu percebo é quando o cara tem muita ficha em uma situação mais para final de jogo, aí ele vai tribetar mais para pressionar os outros. Mas, assim, em situações normais, assim, sem ser o cara que tem muita ficha, sem ser o cara maníaco, a maioria, assim, do field vai ter under tribet aqui. E outra coisa para ficar esperto é o check raise, né? Que, assim, a galera não chega nem perto do tanto check raise que deveria ter por teoria. Entendeu? Então, assim, a gente tem que defender com cuidado contra check raise nesses limites. Aqui fold. E aqui você vê, assim, que essas mãos, assim, tipo, são boas quando trinca, porque ó, a galera dá muito call, né? Aqui a gente não pode deixar de betar, entendeu? Porque a gente tem que partir para 3 streets de valor. Se a gente checar, é muito difícil que a galera bete nesse bordo aqui, entendeu? Então a gente tem que betar. Eu vou betar baixo. Eu vou ter outras mãos também que betariam aqui, né? Teria algumas brocas, teria outras paradas também. Aqui, por mais que talvez tivesse alguns checks por teoria, eu acho que com valor a gente tem que sempre ir para frente. Entendeu? Porque o cara não vai foldar o as, não vai foldar o vala, não vai foldar nada. Aqui eu acho que a gente pode mandar uma size maior, que eu acho que ele não vai foldar igual. Mas se ele não foldar o vala, nesse caso,
Não, o Vala nem tem que foldar, né? É, Mas eu falo assim, o As não folda, ele deve ter foldado um Rei Dama, um Rei 10, mas isso aí foldaria pra qualquer size. A parada que eu quis dizer, assim, que o range ali é inelástico. Você sabe o que significa o range inelástico? não é elástico? É o range, aqui eu vou pagar, porque do Small, se fosse daqui que ele tivesse filetado, eu não teria. Não é O range flexível, inelástico é o seguinte, independente se eu fizer um size muito alto ou um size médio alto, ele vai pagar as mesmas mãos, Entendi. entendeu? É tipo assim, então ali eu meio que assim, eu vou pegar com valor mesmo e fazer o maior size que eu acho que ele pagaria ali que encaixe chove no River, né? Que é call de boa. Todo dia esses Normalmente o cara nomezinhos puniu bonitinhos 2x, já é um voltam. pouco estranho, né? E esse cara limpou. Se ele tivesse feito 3x, eu já foldaria aqui de boa. Entendeu? Que check. Aqui check tranquilo também. E ali fold. Aqui tendo a broca, né? A gente tem que jogar isso aqui ou de raise ou de call. Como é contra dois. Vou jogar só de call. Que eu não quero inflacionar tanto pote. Eu acho que se o cara tiver um 2, um 3, o cara não vai foldar nada. A galera não tem muita noção, assim, que tem que overfoldar com, se você blefa pouco e tal, entendeu? Às vezes o cara só olha a mão dele ali, eu acho que ele não foldaria nada pro raise aqui. Que eu vou de check de boa. Eu paguei só porque deu odds mesmo pra bater um as ou bater um 4, né? Vou te falar a verdade que tá sendo uma aula bem. Eu tô absorvendo bem mais que eu achei que ia absorver. Aqui esse 8-2 a gente folda, tranquilo. Aqui a gente folda também. Aqui menos telas dá pra explicar melhor, né? É, tá muito gostoso de assistir. Tem que ter uma action, né, também. Aqui a gente pode fazer size baixinho com o range inteiro. Check. É porque eu sinto assim que os primeiros vídeos que eu passei tem muita coisa que eu tava indo pro GTO em vez de explorar. Só que aí eu lembrei que tem muito buraco nesses fields pra ser explorado. É, eu tô sentindo uma diferença muito grande nisso, pra te falar a verdade, que eu tô vendo você fazendo umas jogadas que eu não faria e eu pensando, cara, essa jogada é muito boa e não é o que tá na tabela. Sim. É que, por exemplo, size alto também, entendeu? Sempre pensar assim, com as mãos de valor. Qual que é o máximo que você consegue extrair, né? Tipo assim. Eu acho que o principal do micro é isso. Se você jogar certo com suas mãos de valor e, tipo assim, não pagar muito em spot que a galera não blefa muito, eu acho que você já vai ser bem lucrativo. Entendeu? Aqui tem uma questão, velho. Todos os sets dele já teriam betado. Eu acho que os 5 também já teriam betado. Então eu vou dar uma grande aqui. Com a maior parte do meu range. O rei não seria uma dessas por teoria, mas eu acho que ele vai ter bastante fold no turn aqui contra essa bet. Se ele me pagar, ele já tende a não foldar nada do que pagou River. Daí quando o cara me volta, eu acho que assim. Pode ser em questões que ele tenha checado algum 5 ou full ou 2-2. E eu não tenho nada aqui, então eu tenho que foldar com certeza aqui, entendeu? Nesse spot. Mas é um spot assim, pra se pensar que do Big eu teria várias mãos fortes ali. Então, assim, permite a gente blefar um pouco mais. Só que como o cara é brasileiro, assim, se eu ver que o cara é muito agressivo, eu não pegaria essa mão ali. Esse Porque cara esse tem. 9 não é bet por teoria, entendeu? Mas é porque tem muita gente que vai checar um monte de mão que não deveria, entendeu? Ali. E aí, quando você beta no turn, o cara não tem força o suficiente pra poder te pagar. Esse cara Entendeu? pintado de amarelo é o que mesmo? Quem que tá de amarelo? Canto superior esquerdo. Palu Killer ali. Paju Killer. Ah, tá. Esse amarelo dele cara é uma tem note muito bem jogo, antiga. viu? Esse cara tem muito jogo. Olha ali, dama-dama ali, quer dizer que tem, sei lá, 1 milhão de mãos jogadas. Então, aqui é que ele era um regular na época negativo, mas isso foi em 2020. Ah, nem essa noite nem é minha.
Você viu que ele tava escrito retardado, não sei o que lá, mas não fui eu que notei isso não, é que eu compartilhava note com um amigo na época. Coisa bonita, gente. Esse Mas é a cara, note antiga, o cara pode ser que hoje em dia ele seja reggae, velho. eu acho que E ele provavelmente desses limites ele é reggae. não, tipo, se o cara tá há muito tempo jogando, Aqui tem tem um muita mão. detalhe, como eu tribetei contra o cutoff, o cara pode estar me chovando vários ases suited, pode estar chovendo muitas coisas pior que as damas, então eu tenho que pagar, que é contra o cutoff, entendeu? Normalmente a galera também vai ter mãos fortes aqui, mas não dá pra foldar contra o cutoff. Aqui eu vou betar pra extrair dos draws ainda, só que baixinho, né? Que eu acho que a gente vai extrair um pouco dos draws, às vezes que tiver dano, beleza. Aqui no River, o River é horrível, né? A gente tem que desligar. Então, check. Tinha a dama mesmo, tranquilo. Finalmente você vai valer betar de acordo com a força da sua mão. Entendeu? Tipo, nesses limites. Se tem uma mão muito forte, você extrai o máximo. Se tem uma mão média. Só que sempre tem que pensar assim: tem as cartas que não muda nada, a galera costuma pagar muito. As cartas que são mais assustadoras, a galera já folda um pouco mais. Entendeu? Nesses limites. Tá, Z2 é fold. E assim, essas paradas acontecem, assim, de você trombar um Zazi-Rei e tal. Mas Mas a aquele variância, caso ali tem como, né? do Azidama é que como o cara tá abrindo o cutoff, ele tá abrindo um range maior. A gente vai ter um certo range de tribet light ali, porque o cara abre mais. E assim, permite que o cara chove muitas mãos piores que as damas na gente. Entendeu? Aí assim, eu sei que nesse limite os caras não vai chovar tudo que ele poderia estar chovando. Entendeu? Mas mesmo assim, o As-Dama ali é topo suficiente pra isso. Pro spot, que é raise. Que é fold. Mesmo pra um blind, assim, essas mãos que. Lembra disso, quando você não tem nada, tenta perder o mínimo possível, quando tiver valor, tenta ganhar o máximo possível. É uma métrica que funciona muito bem em microlimits. Tem Onde... um pensamento mais simplista assim é melhor pra esses microlimites, então, né? Sim, tipo. É claro, tipo assim, é legal você saber quais são as melhores sizes pra você entender assim. Ah, se tem um spot que é a melhor size é a size baixa e o cara betou pot, provavelmente o cara tem valor, entendeu? Porque ele tá fazendo uma coisa fora da. O legal de você saber a teoria é pra você saber onde que os caras estão desviando, entendeu? Mais do que pra seguir ela. E assim, você sabendo ali o que a teoria faria, você vai saber onde que o cara tá foldando mais que a teoria, onde que o cara tá com mais valor do que a teoria, onde ele tá blefando mais. Aqui dá pro raise ainda, mesmo com 13 blinds, é mais EV do que chovar. Aqui check, tranquilo. Esse AZ7 tanto faz o raise ou fold, eu vou te aconselhar a jogar mais de raise nesses limites, que a galera vai overfoldar do Big Blind, vai Ainda mais no blind overfoldar pra book. C-Bet, entendeu? Então, assim, a menos que seja um cara muito agro, a gente vai ter que ter mais raise do que limp. Talvez com menos de 20 blinds você já tenha mais limps. Aqui, como a gente tem as asas, a gente bloqueia todos os valores, a gente pode dar um check, porque a gente bloqueia tudo que paga, entendeu? E a gente consegue chegar em all-in river também. Aqui, nessa size que o cara fez, a gente não vai ter odds pra continuar com essa mão, e é bem difícil que tenha bluffs. Aí agora aqui no turn já tem Vala Dama, já tem várias outras mãos que pagam a gente. Eu acho que eles pagam meio pote, igual paga size baixo. Eu vou fazer meio pote para extrair mais. Se fosse, tipo assim... Se fosse contra caras muito bons, assim, talvez eu fizesse um size de 1/3 mesmo. Porque aqui eu acho que ele pagaria o 10, pagaria talvez o 9, Vala Dama, Flush Draw. Tem tantas mãos ali que pagam que... No turn a gente já teria que partir para um size tipo de meio pote, assim. Não precisava ser um size muito alto, porque já chegaria em all-in river, mas eu acho que o meio pote extrairia mais. A gente vai pro call. Aqui eu prefiro isolar contra ele do que só limpar e deixar todo mundo entrar na mão, entendeu? Isso é uma coisa
Sempre você tenta isolar pra jogar só você e o cara, entendeu? Aí o cara fletou. O range de limp call dele tem que saber que ele já não tem tantos topos, entendeu? Então, tipo assim, muitas mãos fortes já não estão mais no range dele. E aqui, mesmo tendo uma dama, eu já vou dar um raise nele, porque, tipo, ele não deveria ter donkey bet. E aqui ele pode estar querendo ver um draw mais barato, ele pode ter 10 e vala, ele pode ter flush draw. Algumas vezes, se ele tiver rei, tudo bem, mas eu acho que a maioria das vezes aqui a gente vai estar bem contra o range dele, então tem que dar call. E aí, por exemplo, ele deu dama 7, tá vendo? Por isso que você não pode foldar. Muitas vezes tem que tomar cuidado para não foldar com coisas fortes contra donkeys, entendeu? Eu percebi. E para esse cenário é forte porque a maioria dos reis fortes ele daria limp shove, ele não daria limp call, ou ele teria dado raise pré-flop, ou ele teria dado all-in pré-flop com a maioria dos reis fortes. Então assim, ele poderia ter, sei lá, um rei 2 suited da vida que não deveria ter, entendeu? Mas esse tipo de mão seria o topo do range dele, entendeu? Aqui é fold, nessas mãos aqui a gente não entra. É mais próximo da tabela ali mesmo. E a tabela, assim, ela é legal para você entender mais ou menos como é que joga por um tempo, mas depois que você já estiver mais tranquilo, para você jogar um pouco mais no feeling, talvez seja legal você tirar um pouco a tabela e jogar mais pensando assim, entendeu? Mas no início eu acho legal a tabela para você acostumar de uma forma mais mecânica assim com os hands, tipo o que abre de cada posição, o que fleta de cada posição, o que tribeta de cada posição, entendeu? Só que sempre assim, no middle game ali, a gente já começa a ter um pouco mais de tribet, mesmo assim nem tanto, porque tem muita gente short, entendeu? Eu falo assim light, nesses... Exceto contra posições finais, sempre assim, contra button, contra cutoff, a gente pode ter um pouco mais de tribet, um pouco mais de flat. Contra hijack para trás, a gente sempre joga bem de boa, assim. Que a galera aqui não vai saber se você tem muito bluff ou não, essas coisas, eu acho que eles não estão muito ligados. Uma coisa que eu até falo que pode ser bom para quem tá começando e tem muita dificuldade em conseguir concentrar em relação à posição, talvez se tem o... qual que é o nome? Star Help, ele tem uma opção de marcar as posições automático no jogo já. Não é necessário, mas é bonzinho para quem tá começando e tem uma certa dificuldade com isso. Sim, no início deve ajudar, né? Porque assim, normalmente você sempre ponta do botão para trás aqui, né? Tipo, aí você vê qual posição você estaria. Tipo assim, em teoria, o range que você abriria em uma mesa quebrada não seria o mesmo do que o range que você abriria na mesa cheia, porque tem menos ante, entendeu? Então você tem menos incentivo a roubar o pote. Mas o range que eu passei ali para você, ele é de boa abrir mesmo com menos ante. Por isso que eu falei assim, em mesa quebrada você pode abrir o mesmo range, mas é por isso. Porque o range já é tight, entendeu? Aqui é uma mão que dá pra chovar tranquilo contra cutoff. Entendeu? Ainda mais com esse cara dando call, muito difícil esse cara tá fazendo trap de as rei nesses limites. Embora esse cara aqui é um dos que poderia, porque ele é regzinho, né? Deve ser aqueles russos que jogam 15 telas no tempo. Tipo, eu acho que esses caras não vão fazer tantas traps nesses limites, mas assim, se tem algum cara aqui que talvez fizesse isso nessa mesa, talvez fosse esse cara. Entendeu?